Olá, amigo desbravador aqui da Paulista Central e de todo o planeta Terra. Você que nos acompanha aqui no YouTube também, hein? Nas plataformas de podcast. Muito obrigado pela sua companhia. Eu vou pedir para você nos seguir. Segue lá Paulista Central e também compartilha esse material, nossos materiais aqui para os desbravadores e aventureiros da nossa associação e de todos onde houver desbravadores aí no nosso planeta, tá? Deixa eu fazer uma propagandinha para vocês também. Se você estiver passando aqui por Campinas, quiser dar uma paradinha aqui na Mega Store Vida e Saúde, nós temos aqui na Júlio Ribeiro 188 um monte de material para desbravadores, também para saúde, livros e um monte de coisa legal aí também na área da educação adventista. Você pode chegar aqui e adquirir um material especial para você na rua Júlio Ribeiro 188, aqui na sede da Associação Paulista Central da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você será muito bem recebido e será muito bem-vindo aqui para estar conosco aqui na nossa Mega Store Vida e Saúde. Hoje nós vamos falar de um tema muito legal, muito interessante, relacionado, claro, sempre aos desbravadores. E eu tenho dois grandes amigos aqui, eles são pastores e eles são especialistas em desbravadores e aventureiros. Eles são líderes tanto de desbravador quanto de aventureiros. E nós vamos começar aqui, eu vou apresentá-los para vocês. Quero apresentar aqui o pastor Natanael. Seja muito bem-vindo, Natanael. Olá, Hélio. Tudo bem, pastor Hélio? Você que está ouvindo aqui esse podcast, que é o nosso Desbrava Pod. Pastor Li também, uma alegria estar com vocês para conversar, bater um papo sobre algo que a gente ama, que a gente curte, que é o mundo, esse universo dos desbravadores e aventureiros. É uma alegria muito grande estar com vocês, que Deus possa guardá-los e abençoá-los também. Legal, seja muito bem-vindo. Você é natural de onde, Natanael? Eu sou de Limeira, aqui da PAC mesmo, filho da terra. Sou formado primeiramente em agronomia, foi a faculdade que a gente fez. Depois a gente estudou um pouquinho mais aí, pós-graduação. E Deus nos chamou, depois de estar há quase 10 anos numa multinacional, para ser pastor, né? Casado? Então, casado com a Dani, professora Dani da Escola de Adventista de Limeira, abração pessoal de Limeira aí. Meu clube também, né? Clube Atalaia, Central de Limeira. Sou pastor hoje em Limeira, Central, e nós temos ali um clube distrital, pastor. E a nossa alegria é grande estar com a garotada. Tenho 2 filhos, o João Henrique, de 18 anos, e o Murilo, de 14. São desbravadores, amam esse universo também, a família toda acompanha aí esse universo do Clube Desbravadores. Legal, seja muito bem-vindo. Nós também temos aqui um outro amigo, ele é um coreano, né? É Lili? Como é que é? É Li. É Li. Tudo bem, Elião? Pastor Tudo bem? Hélio. Prazer Seja estar bem-vindo. aqui. E aí, Nata, beleza? Como é que é o teu nome? Se apresente aí. Bom, meu nome é Wellington Lee. Tem o especial do Lee aí. Legal. Mas você não é coreano, né? Não. Fica bem visível que não sou, né? É apelido do papai e mamãe lá. E legal. aí colocaram o Lee como nome. Então é Wellington Lee. Você é nascido onde? Eu sou nascido em Pindamonhangaba. Essa cidade existe. Existe. E é uma alegria estar com você aqui. Hoje eu estou pastoreando ali no distrito do Agapeama. Um abraço aí pra galera do Agapeama. Nós temos ali no distrito do Agapeama 2 clubes, 300. Eu estou com a camiseta dos 300 hoje e vou mostrar aqui, Elião, rapidinho. Você trouxe outra aí, legal. Porque senão, meu amigo, a galera vai ver e falar: pastor, e a camisa do nosso clube? Tá aqui, pastor Hélio, ó. Esse, Clube Orion. Esse é do Orion. Esse legal. é do Clube Orion, Legal. lá do distrito do Agapeama. E tem sido uma grande honra, um grande prazer pastorear essa galera. E desbravador e aventureiro, pastor Hélio, na verdade, é o que move pra gente hoje a nossa galera da igreja. Eles são empolgados, são animados e eles estão aí fazendo uma diferença muito grande na nossa comunidade. Eu acabei não falando, mas também tô com a camisa do meu clube aqui, pastor, ó. Sim, Atalaia. Sim. Essa é a camisa do Atalaia. Escudo aqui atrás, depois Legal, a gente mostra aí. legal, A garotada vibra, né? As cores, né? Com essas Exatamente. camisas. É uma coisa bacana demais. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês gostam de desbravador? Rapaz, não só gosto, Hélio. Eu já estou nessa caminhada com desbravadores aí há pelo menos... Aí vai revelar a idade. Aí vai revelar a idade. Quarentão aqui, Há todo mundo. pelo menos 30 anos. 30 anos. E pastoreando igreja. Vou completar 18 anos de ministério agora. E corre na veia, desbravadores e aventureiros. Então a gente tenta se envolver em tudo que pode, porque de fato é um ministério que está no coração. Muito bom. O que representa pra você, Natanael, os desbravadores? É uma coisa importante, porque eu me remeto a quando eu tinha 9 anos de idade. Primeiro clube lá em Limeira, Águia Avante. Esse clube, inclusive, está ativo no Olga Verônica. Está. Hoje o Cláudio Omar está por ali, né? Eu com o meu primo fomos uma das pessoas que demos o nome. Teve lá uma eleição, nós sugerimos alguns nomes e nós, com a graça de Deus, conseguimos ali batizar o clube com esse nome. Então, para mim, representa algo importante, porque parte da minha formação profissional e na igreja, eu devo a esse universo.
Se não for o Clube dos Desbravadores, honestamente, eu não sei o que seria da minha vida, porque muitas coisas aprendidas nesse universo, companheirismo, amizades, campuris, eventos. Então, para mim, o clube tem um lugar muito especial na minha vida. Então, desde os 9 anos de idade, eu participo. Então, vocês são da base, vocês conheceram os Desbravadores de pequeno, a família, o desenvolvimento, toda aquela parte físico, mental e espiritual, foi no crescimento. Só que vocês chegam no momento da vida de vocês que vocês se tornam os líderes, não somente do clube, mas agora são pastores líderes. Então, na visão que vocês têm hoje, o Lee com 18 anos de ministério, o Nathanael 10, 11 de ministério, como que vocês hoje como pastores de uma comunidade, de um distrito pastoral, vocês veem a importância do clube de desbravadores e também dos aventureiros, por que não? Ali na comunidade de vocês, qual é a importância de ter um clube no distrito pastoral? Como é que vocês veem isso? Na minha visão e percepção, o clube ele tem um papel muito importante. Nós temos observado que as novas gerações têm enfrentado um universo de elementos externos que têm atrapalhado o crescimento da criança, do juvenil e do adolescente. Uma igreja que tem um clube, eu faço parte dessa pesquisa também, você tem assim um engajamento por meio das atividades que o clube promove. Na comunidade, a gente pode atuar em várias frentes. Por exemplo, na minha geografia ali, o clube ele auxilia a ASA. Nós temos uma vez por mês uma parceria com o Carrefour ali. Na verdade, o Pão de Açúcar, perdão. É até bom que você falar isso, porque eles podem patrocinar a gente, mas sim, beleza. Justamente. Então fica a dica aí. Então, o grupo GPA, com o Rotary, abriu lá uma vez por mês. E a gente vai lá fazer a campanha dos alimentos e o clube tá junto ali. E a gente fica o dia todo. Entre umas atividades que a gente realiza com a ASA, uma parceria com a ASA, e a garotada vai com o uniforme, fica feliz, fica ali servindo, ajudando. É uma das atividades que pode ser feitas, mas no geral a gente observa que uma criança que participa desse universo, aventureiro desbravador, se torna um adulto saudável. Legal. Servindo a comunidade. Lee, esse que o Nathanael falou é uma veia importante, que você até pode explorar um pouquinho mais daqui a um pouquinho, mas você olhando para dentro da igreja, assim, tipo, as 4 paredes ali dentro da igreja, ou do teu distrito, você falou que tem 2 clubes lá. Quão importante é você ter clube desbravador e aventureiro na igreja local? O que eles podem fazer dentro da igreja? Por exemplo, tem como eles se desenvolver dentro da igreja, desenvolver um juvenil, um adolescente? Eles ocupam várias frentes dentro da igreja. Você consegue trabalhar com eles na formação de liderança na vida dessa criançada? Como é que você vê para o distrito pastoral na igreja local lá? Como é que você entende isso aí? Com certeza. Pastor Hélio, o desbravador na igreja, ele está em constante movimento. Então nós temos em todas as igrejas adventistas hoje os nossos ministérios. E o fato do desbravador também ser um ministério, e esses meninos e meninas que estão crescendo nos aventureiros e desbravadores, focar um pouquinho agora essa resposta em questão dos desbravadores pela idade, esses desbravadores eles começam a participar na igreja no desenvolvimento bem pontual, para que fique prático, nos ministérios que ainda não participaram. Por exemplo, nós temos na igreja o ministério do diaconato. Esses bravadores que estão na igreja, eles começam a aprender como funciona, eles começam a entender todo o sistema e a importância desse ministério. As crianças podem ajudar ali na hora de recolher oferta e participar? Porque nós temos bravadores que são os diáconos mirins, não é? Então eles podem recolher oferta, eles podem ficar na recepção. Acho que o importante é que ele vai entendendo o processo da igreja para a formação dele. Eles são pequenos líderes da igreja. E nós, como líderes já há um tempo maior, ou há um tempo a mais, na igreja, nós temos que capacitá-los para isso. Então, esses bravadores, eles vão à frente, eles cantam, eles pregam na igreja, legal. Eles se desenvolvem em vários departamentos. Nós citamos aqui o diaconato, mas nós colocamos também desbravadores lá na igreja como anciãos mirim, para que eles possam aprender, os jovens, né? E a gente coloca lá na igreja também... O melhor aprendiz, né? O melhor aprendiz. Nós temos, por exemplo, o Ministério dos Homens, Ministério das Mulheres. Então, as meninas muitas frentes, podem né? ajudar no Ministério da Mulher. Os meninos podem ajudar no Ministério dos Homens. O que é legal e importante a gente pensar? Que o desenvolvimento holístico do desbravador, ele precisa ser todo dia. É completo. Então, para todas as igrejas, para todo mundo que está ouvindo a gente agora, é legal que os nossos clubes, eles tenham essa importância de desenvolvimento constante dentro da igreja. Não é? Porque isso vai fazer com que eles se firmem cada vez mais e entreguem também para a igreja as capacidades e os dons que Deus colocou nas mãos deles. Eu acho que isso é fundamental. E eu vejo disso que ele está falando, Nathanael, um ponto bem interessante, porque quando uma família
que vem conhecer a igreja adventista, que tem criança, juvenil, adolescente na faixa etária, tanto de aventureiros quanto desbravador. Então, quando ele chega na igreja, ele tem uma ferramenta que talvez ele não encontrasse em nenhum outro lugar. Sim. Exatamente. E essa ferramenta vai auxiliar o desenvolvimento da criança dele. Por exemplo, nós temos aí mais de 500 especialidades para desbravadores, né? As classes. Então, as classes, nós temos aqui os cadernos das classes, o amigo, o companheiro, que cada caderno, cada classe é uma idade, né? Então, quando a família chega na igreja para conhecer a igreja adventista, ela encontra ainda mais uma ferramenta. E eu tenho um livro escrito, né, famoso, a Igreja com Propósito, né? E o escritor ele diz o seguinte, que a gente tem que oferecer algo que as pessoas não possam encontrar em nenhum outro lugar. Então eu vejo que o desbravador e o aventureiro é uma ferramenta que a igreja adventista oferece, que não tem nenhum outro lugar, né? Então isso é importante para quem está conhecendo, né, Natanael? Super importante, porque o pastor falou logo aí, algo singular, né? Quase que exclusivo da igreja adventista. Esse ministério, que é um ministério desbravador e aventureiro, atua fortemente na formação. Um exemplo bem simples, oratória. O pastor Hélio, ele colocou um projeto aqui, que é uma coisa da PAC, né, que é o projeto Samuel, que tomou um corpo tão forte que os garotos que participam desse projeto Samuel, formando ali um sermão, uma oratória, eles estão preparados para, por exemplo, na universidade, fazer um seminário, na empresa, numa entrevista. Eu sei porque o meu filho participou. Inclusive, todas as edições, ele foi um menino que fez o sermão ali, ele preparou aquele modelo. Claro que a gente deu uma forcinha, né? Mas ele que montou o sermão dele. Até me lembro de uma ocasião quando ele era aventureiro, o pastor vai lembrar, ele fez uma pregação, pastor Hélio, lá no NASP, numa Aventuri. Então, assim, essa abertura que o campo, através do pastor Hélio, ele colocou, isso ajuda a criança a desenvolver-se. A perder o medo de falar em público, a ser serviente, a ser proativo, a ser engajado, a entender a comunidade e atuar nela para melhorar. E interessante que o desbravador, ele não tem, assim, aquele viés de uma competição com outros, é uma competição com ele mesmo. Exatamente. Tipo, uma superação, né? Então, tipo assim, eu consigo, eu vou pregar, eu vou falar, eu vou me expressar, e ele desenvolve essa área. Então, para as famílias que estão conhecendo aí os clubes ao redor da sua casa aí, fique esperto aí, porque é uma ferramenta muito legal que nós oferecemos gratuitamente para vocês, que vocês estão procurando aí uma comunidade evangélica para participar, e vocês podem chegar aos desbravadores, vão ser muito bem recebidos aí, porque é um clube de inclusão, né? Exato. Então a gente recebe as crianças, não é de uma denominação, é um programa, não projeto, é fechado, não né, é fechado. É aberto para todo mundo, né? Não tem religião, não tem cor, não tem raça, não tem nível social. Uma coisa importante, pastor, é que as classes, elas permitem que o menino e a menina desenvolva, né, características, habilidades na formação. Tem requisitos ali que tem que estar visitando uma igreja, um asilo, um orfanato, ajudando na parte social, ajudando na escola, né? É um reforço escolar. Exato. Eu costumo dizer que as classes, elas ajudam ali na escola também, segundo a idade da criança, a desenvolver competências acadêmicas e também sociais. Pastor Hélio, só um detalhezinho que o pastor Natanael está falando, porque quando a gente olha para o desenvolvimento natural da criança, para o desenvolvimento do adolescente, só um pouquinho, só abre parênteses, ele também é psicólogo, né? Sim, agora ele vai falar de uma coisa que ele domina, né? Vai lá. Não. Ainda não. Mas estou chegando lá. A criança, quando ela começa a ser inserida nesses meios, ela começa a aumentar o seu nível de percepção. Então nós temos a percepção visual, da linguagem, da emoção e tudo mais. Falou bonito agora, então, né? Eu falei, rapaz. Não, o legal da área não tem. O legal dos desbravadores, e quem sabe até uma dica para todas as nossas comunidades, quando eu digo comunidade, igreja é a comunidade que a gente está inserido, ao perceber o desenvolvimento dessas crianças, a gente vai conseguir ver que eles criam habilidades em áreas que eles mesmos nem achavam que eles seriam capazes de realizar. Que já está lá. Por quê? Porque é o desenvolvimento. É uma fase de descoberta, né? É uma fase de descoberta. Então, e a criança se desenvolve naturalmente. Esse universo de campuris, aventuris, acampamentos, a igreja abrir as portas para que eles desenvolvam as suas competências, isso vai ajudar muito a descobrir qual que é a área de profissão, inclusive. Muitos escolhem a profissão nesse período aí, 16, 15, quando passa pelo clube, né, pastor? Eles experimentaram várias atividades, classes, especialidades, aí eles, opa, eu gosto disso daqui. Natureza, coisas mais manuais. E a ideia disso aí é que ele, não somente que ele vai se tornar um bom cristão, claro que nós queremos isso também, mas ele vai se tornar também um bom cidadão porque ele vai escolher sua profissão,
as pessoas com princípios ao redor dele, a pátria. Então são vários fatores positivos. Agora, você vê que a gente tá falando aqui do Clube dos Bravadores como uma ferramenta para a igreja local, para o distrito pastoral, comunidade. também relevante para as famílias que se achegam. E na comunidade? Você deu uma introdução rápida ali, Natanael, mas e para a comunidade? Se, por exemplo, eles podem auxiliar com comida? Como é que funciona esse trabalho de parte social na comunidade? Porque eu já vi de clubes dos bravadores onde eles estão inseridos, que às vezes eles transformam uma realidade que o poder público, ele olha e fala assim, talvez a gente não consiga, mas chega um clube com 40, 50, 60 crianças que muda uma realidade de muitas outras crianças no âmbito social, lá na comunidade. Vocês têm essa visão também que o clube pode ser transformacional dentro de uma comunidade, assim, nesses aspectos sociais? Qual que vocês pensam sobre isso? O contexto social, para o desbravador, ele é maravilhoso, quando a gente consegue inserir o desbravador no contexto social. Então, vou dar um exemplo de algo que o desbravador pode fazer lá na nossa comunidade ou em qualquer comunidade onde estiver inserido, onde nossos clubes estão inseridos. Por exemplo, nós temos uma comunidade, atualmente estou em Jundiaí, como eu falei, e a cidade de Jundiaí tem várias demandas, e na região onde eu estou, nós temos uma comunidade que é um pouco mais carente, e a gente começou a olhar para aquele bairro para dar uma atenção. O que nós fizemos? Nós pegamos todos os nossos desbravadores, os nossos clubes uniformizados. Por quê? Porque traz uma visibilidade, as pessoas vão querer saber quem são e por que estão ali. Porque não é comum uma garotada aí de 10 até 15 anos, os da diretoria de 17 anos, estarem um domingo de manhã pintando calçada e varrendo praça. Também fazem isso? Exatamente. Então a gente levou essa galera para essa região e aí nós montamos uma... Desculpa, só fazer uma pausa. Qual é a ideia? Por que eles pintam praça e rumo? Qual que é a ideia quando eles estão lá? Por que eles fazem isso? Servir a comunidade. Então, Quanto custa para... Nada. É de graça? É gratuito. É exatamente voluntário. Isso. Então, a ideia é mudar a cara do negócio. Mudar a cara. Então, quando a gente foi para essa região, nós montamos ali uma feira de saúde e esses desbravadores, junto com as equipes de saúde, eles começaram a atender a população. Nós atendemos as crianças, nós atendemos os jovens, os adolescentes, nós atendemos os jovens. E aí a gente vai, limpa a praça, varre rua. Por quê? Se a gente olhar para o Ministério de Cristo, nas práticas do Ministério de Cristo, tem 3 coisinhas importantes, Pastor Hélio, que os nossos desbravadores eles realizam hoje no contexto social. Porque o contexto social, ele é para tirar aqueles que estão em vulnerabilidade da vulnerabilidade. É para mostrar um caminho. Então o desbravador ele vai, de forma muito prática, amar, porque para sair de casa e ir lá na comunidade de graça, ele tem que amar o que ele está fazendo. Ele vai servir e ele vai se colocar no lugar do outro. Isso é prática. O Ministério dos Desbravadores faz com que esses meninos e meninas entendam que eles estão ali para servir. O que Cristo fez? Serviu. E dentro do contexto social, no molde social, dentro de cada realidade, há uma transformação mental, física, daqueles que estão perto. Por quê? Porque a gente começa a oferecer, os desbravadores começam a oferecer para essa comunidade agora algo que talvez eles não tiveram a oportunidade de alcançar. De ter. Ou de receber, que agora estão recebendo. Tem muita gente da comunidade que fica surpresa com isso, né? Porque você não consegue ver tantos grupos hoje assim, que são servidores, que querem fazer por fazer, né? E aí, Natanael, pegando o gancho aqui do que o Ulisses fez essa explicação, você vê como ele fala bonito ali, né? Psicólogo, né? Psicólogo. Pegando esse gancho assim, se você puder dar alguns exemplos, né, práticos de como eles estão usando esse servir, essas ferramentas sociais no dia a dia ou semanalmente lá no clube. Eles arrecadam alimento, distribuem alimento. O que eles podem fazer nesse âmbito de transformar a comunidade assim na prática lá, por exemplo, em Limeira? O que você tem explorado isso com os desbravadores? Pastor, olha que interessante. O voluntariado está sendo agora em voga, né? Um momento de voluntariado, tem falado muito sobre isso daí. E é verdade, quando você se torna voluntário de um projeto, quando você está engajado, quando você tem propósito e serviço, você consegue formar dentro de cada pessoa um senso do dever. Lá em Limeira, dentre os projetos, exemplo, nós tivemos agora o Impacto Esperança, que é um dia no ano em que a comunidade sai para as ruas junto com o Quebrando Silêncio. Nós fizemos ali na praça da cidade, na praça principal, Toledo de Barros, com aventureiros e bravadores na frente, uma caminhada até a praça, e nós paramos o semáforo ali. Claro que isso foi visto com a prefeitura. Sim. E eles entregaram os livros desse ano. Então foi uma visibilidade muito boa, porque pessoas que estavam na praça, e nesse dia tinha um grande movimento ali, vendo uma criança num país que lê pouco. A média de leitura no Brasil não chega a 2 livros por ano.
em habitantes, mas é muito pequena. Então, uma criança entregando um livro de graça num semáforo ali para as pessoas que estavam passando de carro ou estavam andando pela praça ali, e houve um impacto muito positivo de ver crianças de 10, 11 anos ou de 7, 8 entregando um livro, incentivando um adulto a ler. Segundo ponto importante, nós temos ali um engajamento muito forte com alguns mercados. Já falei o grupo GPA aqui. Uma vez por mês, a igreja junto com o clube está ajudando ali a ASA, a galera vai lá com o uniforme e participa ali desse momento, né, de doação. E as pessoas vão ao mercado, tem uma abordagem bem rápida, entregam um alimento, e esse alimento são feitos cestas básicas para entregar para a comunidade. Então, são formas e ações que a igreja e o clube juntos podem atuar, dando espaço para que essa criança, para que esse juvenil se insira nesse contexto e se sinta útil. E isso tem feito diferença na nossa igreja, porque as crianças têm ajudado muito ali, e esse trabalho tem sido realizado para que haja uma expansão ali desse ministério, desse trabalho, por meio dos bravadores também das crianças. E quando um juvenil e adolescente ele participa desse projeto, algumas coisas acontecem na vida dele, né? E também naquele que vai receber a bênção, eu digo assim, né? Na vida dele, eu não sei se vocês compartilham da ideia, mas na vida dele há um entendimento do momento que ele vive, da condição das outras pessoas, inclusive, às vezes a condição das outras pessoas é a mesma dele, ele vai se encontrar ali, e ele vai formando, então, eu penso assim, ele vai formando uma ideia de ajudar pessoas, de ser uma pessoa melhor, de entender a parte social e também se tornar uma pessoa melhor. Talvez assim, e outras coisas mais que a gente pode trabalhar. E na vida da pessoa que é o beneficiado da bênção lá, ele vai receber, então, todo esse carinho e cuidado que o líder, preparando o juvenil, vai lá e realiza, né? E eu creio nisso aqui para vocês dois, e acho que vocês creem também. Então, nós trabalhamos com um tripé, que é a parte física, que é o desenvolvimento dele nessa área física. Então, a gente cria aí esporte, acampamento e blá, 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 e um monte de coisa para que ele se desenvolva. Que eles amam demais, né? Que eles amam demais. A parte mental deles, que através do desenvolvimento da leitura, né? Cognitivo, dos livros, de todo o aprendizado deles. Por isso que nós trabalhamos cada idade, cada caderno. E aqui nós temos as leituras, onde ele vai encontrar e tudo mais. Mas aí tem uma parte que nós cremos, que é a parte, eu falei, física, mental, e vem a parte espiritual. A parte espiritual também é trabalhada nos cadernos, mas nós trabalhamos muito forte a parte espiritual, porque nós entendemos que nesse tripé, a parte espiritual é o que vai ser a parte transformacional mais profunda de todo esse sistema. Dentro disso, como é que vocês entendem a questão de evangelizarmos as crianças, juvenis e adolescentes para que haja um processo muito forte de evangelismo nesse segmento de desbravador e aventureiro, tendo em vista que dentro do tripé é a parte, eu vejo assim, uma das partes, talvez a parte mais importante, que é o que vai realmente mudar, não somente na caminhada dele aqui, mas para toda a eternidade. Como é que você entende, Pastor Lee, essa parte de evangelismo, de entendimento, de evangelizar a partir das fases mais pequenas aí? Olha, eu acredito que a parte do evangelismo é a parte de oferecimento daquilo que alguns talvez nunca poderiam receber de outra forma. É a parte que nós possibilitamos o desbravador receber para entender que aquilo que ele está fazendo não tem um caráter apenas atual e momentâneo, mas tem um caráter eterno. Quando você mostra para uma criança, quando você mostra para um adolescente, quando você mostra para um jovem que o processo da vida dele não termina aqui, no sentido de você vai fazer tudo aqui, conquistou, recebeu sucesso, tá tudo legal, parabéns, dá 3 tapinhas nas costas, vai... Não. Tudo que você está fazendo aqui, tudo que você está escolhendo aqui, tem algo que pode te levar para algo maior, que é uma vida eterna com Cristo. Então, a parte de evangelismo, a parte missional do Clube Desbravadores, ela vai dar liberdade para cada desbravador escolher. Porque ele vai receber orientação. O clube obriga ele de jeito a ser nenhum. adventista? Sim? Não. Como é que funciona? O clube apresenta, nós temos algumas metodologias que utilizamos no clube. Então, por exemplo, numa reunião pela manhã aos domingos, em todos os domingos, nós temos um momento de bate-papo com ele sobre a Bíblia. Então a gente faz uma meditação, leva sempre uma história bíblica, bate um papo, troca ideia. E a gente tem um momento de estudo bíblico também, onde a gente abre a Bíblia com eles e a gente tem o nosso guia. E a gente oferece para eles o conhecimento que a Bíblia oferece. Através desse conhecimento que a Bíblia oferece,
o desbravador ele vai tendo capacidade de entender, racionalizar aquilo que ele está aprendendo da palavra. E aí então, pastor Hélio, você fez uma pergunta que é muito boa e é muito importante, é muito pontual. Ele é obrigado a ser? Não. Mas ele tem a possibilidade de ser, através da escolha. E é maravilhoso quando a gente vê isso acontecendo. Por quê? Porque, naturalmente, o desbravador que já está envolvido no clube, a família que está envolvida no clube, e percebe o que a igreja está oferecendo para o filho, e ele mesmo percebe o que ele está recebendo, puxa vida, ele vai compreender que aquilo que a igreja está oferecendo, que o clube está oferecendo, vai possibilitar uma vida eterna com Cristo. Então, é a metodologia que a igreja tem usado com os desbravadores. Isso é demais, isso é muito legal. Então, eu vejo assim que, não sei se você entende isso também, Natanael, mas o que o Lee está falando é como se o clube dos desbravadores, que está associado à Igreja Adventista do Sétimo Dia, desse uma oportunidade para juvenis, adolescentes, jovens e familiares. É uma oportunidade que eles têm de conhecer na Bíblia, talvez algo que eles não conheciam ou que não entendiam. Então, a gente dá a oportunidade de uma reflexão, se sim ou não. A partir disso, Natanael, como que você tem visto o evangelismo na cidade de Limeira através de clubes de desbravadores? O clube ele tem um papel muito importante de influência. Em locais, em ocasiões que a gente não pode, como igreja, entrar, muitas vezes, porque há uma certa resistência em alguns momentos, o clube ele abre muitas portas. O lenço que a gente usa, né, é um incentivo para ter excelência. Excelência de caráter, de ética, de padrão e de conduta. E qual pai hoje não quer que o seu filho tenha esses elementos na sua rotina? Qual pai não quer que o filho seja um vencedor? Qual pai não quer que o filho seja um bom leitor? Qual pai não quer que o seu filho tenha ética, tenha moral, seja obediente? Então são princípios que o clube tem. Naturalmente, no clube nós colocamos esses princípios. E para usar esse lenço, preconiza-se esses princípios. Agora, o plus, ou a mais, é a questão espiritual. E essa visão holística, amigos, né? Crescimento físico, mental, espiritual, tem que ser equilibrada. Então, além de oferecer no cartão ali todas as atividades físicas, mentais, nós temos também uma parte espiritual que é importante. Em Limeira nós temos usado as classes bíblicas, um momento devocional, em atividades que a gente realiza no clube para que os pais possam se envolver. Então você tem um momento que você tem uma classe bíblica no clube, só para as crianças? Para as crianças. E só para eles, os familiares também? A princípio para as crianças. E a partir das crianças nós trabalhamos com os pais. Com aqueles, obviamente, que querem conhecer um pouco mais, que querem ter essa curiosidade. Muitos não têm essa compreensão. Muitos pais não tiveram essa realidade que nós tivemos aqui, de nascer numa família que tem essa compreensão cristã. E ao eles enxergarem a transformação do filho, o filho chega diferente, lendo mais um pouco, sendo mais respeitoso, fazendo oração antes do alimento. Alguns não tinham essa prática. E lá no clube, quando nós temos uma refeição, a gente ora, agradece a Deus, a gente é grato. Só é grato quem compartilha a bênção, quem entendeu que recebeu uma bênção. Exato. Então a criança chega em casa ali, papai, vamos orar? Mãe, vamos orar? Olha, Deus nos deu tantas coisas boas na família, e o pai acha interessante isso. E aí isso chama a atenção, e por meio disso a gente consegue então trabalhar também com as famílias. Pastor Eli, só um ganchinho no que o pastor Natanael está falando, porque ao mesmo tempo que a gente oferece para os desbravadores e para a família, esse desbravador, ele vai oferecer para os coleguinhas de escola. Os amigos. Aí tem o braço evangelístico. Descobrir uma coisa que vocês não aprendiam. Exatamente. Então, a partir dele, ele começa a influenciar a galerinha dele da escola, os amigos da escola, do futebol, do vôlei, do basquete, de qualquer área. Eu me lembro que lá atrás, quando a gente ia para o desbravador, lá na cidade de Pindamonhangaba, quando existe, né? Existe. Opa! Não tinha desbravador na minha cidade. Então, eu morava em um bairro e até eu chegar no clube, nós andávamos quase 14 quilômetros de bicicleta, que era em Taubaté, hoje é o colégio de Tremembé. E a gente ia em um grupo ali e cada vez ia um grupinho maior, porque um ia chamando o outro, vamos lá, vamos para os desbravadores. Compartilhava, então, né? Esse compartilhar também faz parte do ministério evangelístico, porque aquilo que você recebe de bom, você transmite para aqueles que você quer que recebam algo bom também. E acrescentando, pastor, só bem rápido, assim, puxando um pouco da minha antiga área, né? Uma planta você consegue tutoriar quando ela é pequena. Você falou de psicologia, agora então, puxar aqui agora, para equilibrar. Doutor em agronomia. Agora você não conhecer quem ele é mesmo, vai lá. Para equilibrar, porque quanto mais cedo, e os pais sabem disso, você insere elementos, conhecimento, você vai fazer com que aquela planta, né, ela fique forte.
vigorosa. Então, o clube proporciona, junto com uma educação cristã, junto com a família, com a igreja, esse ambiente de crescimento para a criança. Depois que ela se torna adulta, é mais difícil. Quem pode mexer uma estrutura de um prédio sem comprometer ele? Imagina um prédio já formado. Só o Espírito Santo. Agora, a criança não. Ela está pronta, ela está aberta, como um receptáculo para ter conhecimento. E você vai inserindo conhecimento, Sim. bons exemplos, bons costumes, bons hábitos. E o clube, ele está aí para ajudar nessa parte. Show. Evangelismo, né? Evangelismo é apresentar as boas novas acerca Evangelho. de Jesus Cristo, do Evangelho, né? E no clube, e isso que o pastor Natanael falou e o que o pastor Lee falou também, é quando nós damos essa oportunidade de a Bíblia ser aberta. E ali, quando o amigo que você está nos ouvindo, assistindo, aí, quando a Bíblia é aberta, meu amigo, aí é a transformação total, né? Porque através de histórias, através de doutrina, através de profecias, então a Bíblia ou a história vai sendo aberta e todo ser humano que entra em contato com a Bíblia, ele se transforma. Exatamente. Né? Alguns se fecham porque acham assim, olha, eu não aceito. Outros aceitam de bom grado e têm a vida transformada. E aí Deus, ele dá a oportunidade de uma reflexão para sim ou para não. Eu sempre digo isso, porque eu tenho visto muitos juvenis transformados, muitas crianças, muitos adolescentes, porque entraram em contato com a Bíblia. Ao ponto de ele chegar, eu estava recentemente numa comunidade cristã aqui, e uma menininha, ela mora em frente a um colégio nosso adventista. E nesse colégio tem clube de desbravador e aventureiro. E ela mora em frente. E ela via semanalmente crianças entrando de lenço. Esse movimento, Esse né? movimento, crianças entrando e saindo. E ela, a criança, que mora do lado assim da igreja, na frente da igreja, ela não era do clube, não era da comunidade cristã ali, não era do colégio adventista. E ela ficava vendo aquele movimento. E ela estudava em uma escola que não era colégio adventista e ela perguntou para o diretor dela, da escola dela, e disse o seguinte, olha, eu tenho visto lá na minha rua meninos e meninas de lenço. E é uma criança bem pequenininha, tipo, acho que 10 anos, assim. Eles entram e saem com os lencinhos assim, 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 assim. E o diretor do colégio, ele conhecia os desbravadores, foi desbravador quando pequeno e falou assim, eles são desbravadores, são aventureiros. E explicou para ela, e ela falou assim, como é que eu faço para fazer parte? Então essa menininha que via as crianças entrando e saindo, ela entrou no clube dos desbravadores, conheci ela agora esse final de semana passado, ela entrou no clube, ela é a única que frequenta o clube da família, ela vai sozinha pro clube, agora esse diretor do outro colégio começou a frequentar a mesma comunidade cristã para cuidar dessa criança ali, porque ela, com 10 anos, estudou a Bíblia e decidiu ser batizada, daí se entregando ao Evangelho, a Cristo, né? Ela decidiu. Então, ela é um ponto de luz transformacional na casa dela agora. Então, ela tem vindo ao clube e frequentando o clube, já como membro do clube, como membro daquela comunidade cristã do colégio. Então, assim, canta lá na frente. É um espetáculo o que o Evangelho faz com as crianças ou com qualquer pessoa que chega no Evangelho. Então, assim, para que os nossos ouvintes, telespectadores aí, entendam um pouquinho mais, a gente apresenta o que mais? A Bíblia, o que mais que a gente tem de programas evangelísticos no clube? Como é que vocês veem isso aí? A gente teve a oportunidade esse ano passado também, com os pastores lá, que são eu e mais 3, né? Temos também o da escola. Da região de Limeira. De Limeira, né? E está um pouco mais perto do poder público, né? Então houve esse interesse. E por capilaridade, eles entendem isso, né? Que as igrejas e os grupos voluntários chegam nos bairros aonde o poder público não pode chegar. As demandas são enormes, gigantescas, e eles não conseguem atender. Então nós conseguimos atender uma faixa da população que o poder público não consegue. Eles entendem isso aí, acabam sendo parceiros, né? E nós conseguimos ali uma abertura muito grande em algumas escolas públicas. 2 meses atrás, com a professora Marta Toulon e a professora Vânia, nós estivemos em 2 escolas, dando palestras sobre como a criança se preservar, como ela se cuidar com relação às violências internas. E a diretora da escola ficou muito emocionada com isso. Eu pude falar com ela e a partir desse encontro, a partir dessas palestras, nós conseguimos abrir essa escola para termos um projeto ali, uma escola pública, né? Uma escola até vulnerável um pouco, para que nós pudéssemos ali atender aquela comunidade. E o projeto principal é Aventureiros e Desbravadores. É o que nós temos assim de melhor para essa faixa etária.
Não existe programa hoje, ministério hoje na igreja que atenda com tanta excelência quanto o Clube de Trabalhadores Aventureiros. Isso foi bem legal, pastor, porque a gente viu essa abertura e esse início de um projeto ali a partir do clube, a partir de um diálogo que é feito para as crianças. Aí, com toda essa ponte ali, você, né, que eu estava pegando ali, por exemplo, é porque são todas estratégias para a gente apresentar todo o material dos desbravadores. Sim. Nessa parte física, mental e espiritual. Então, para você apresentar a Bíblia, tem pessoas que chegam assim, quer estudar a Bíblia? Beleza, mais fácil. Mas tem pessoas que você precisa apresentar outra metodologia para chegar aqui. Eu vejo que isso que ele mencionou é um fato. Por exemplo, ele abre as portas de um colégio municipal, uma escola municipal. Aí ali você depois desenvolve o clube, daí você já tem as famílias. Você pode fazer uma classe bíblica com famílias também? Pode também. Nós temos, assim, como uma metodologia para alcance, como o Nathanael falou, escolas. Nós temos a entrega dos livros. A partir dessa entrega, as pessoas podem se interessar, porque a gente sempre manda lá, junto com os desbravadores, o endereço, o nome do clube, para que eles entreguem junto com o livro. A gente pode fazer, através das feiras de saúde, também a gente vai catalogando todo mundo que participa. Depois, esses desbravadores, eles podem entrar em contato com essas pessoas. As famílias podem participar de classes de orientação para os pais. Então, a gente pode fazer lá na igreja, em algum momento, uma classe de orientação para os pais, uma classe de orientação para as mulheres. Escola de família, escola de pais. Né? Exatamente. Pequenos grupos de estudo Pequenos também, grupos nas de casas. estudos, Assim. Nas casas. E isso tudo vai abrindo um leque para que as pessoas possam ir chegando. Nós temos também uma forma de fazer com que esse evangelismo, essa evangelização chegue a outras pessoas através do que nós chamamos de evangelismo público, aonde os desbravadores eles participam de forma massiva. Se reúne uma galera lá, chama, convida as pessoas. Exatamente, a gente reúne uma galera, arruma um local, a gente vai para um local, ou até mesmo a própria igreja. Serve como auditório. Serve como auditório. E ali a gente trabalha com esses meninos e meninas durante o dia, em alguma atividade social. Por exemplo, a gente fez uma vez, a galerinha foi para limpar a casa de uma senhora que morava sozinha. Caleb de Lenço, né? E esses desbravadores foram lá, que também são chamados de Caleb, e aí eles participaram com a gente durante o dia todo. E à noite, a gente convida essa galera que a gente atendeu para participar dos estudos que esses desbravadores mesmo, muitas vezes, eles aplicam. E você quebra um monte de barreira, né? Para receber, porque né? você já ganhou a confiança, já ganhou o coração da pessoa por aquilo que você fez, que é a ideia do servir, que a gente volta lá no servir, que tudo está baseado no serviço. Então, o negócio é pregar o evangelho, né? Sim. É pregar o evangelho. É pregar o evangelho. Porque O nosso propósito, né, pastor? Nosso propósito. Eu vejo assim, que eles podem encontrar o desenvolvimento físico em vários lugares. Essa parte do intelecto, que é a parte mental, também você vai encontrar. Mas quando você se depara com a veracidade da palavra, talvez agora eu vou puxar a sardinha aqui, viu? Só no Clube dos Bravadores que você vai encontrar para o desenvolvimento de uma criança a parte espiritual, como se tem no meio cristão, evangélico, protestante, como se tem a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor Então, Hélio, é muito forte isso. Existem algumas iniciativas que trabalham o juvenil e a criança. Mas a nossa iniciativa, esse programa, esse ministério, ele vai além. Porque, como vocês mencionaram aqui, colegas, ele trabalha a identidade a partir da parte espiritual. Exato. A construção, né, de quem é Jesus, do que é o Evangelho, e isso transforma. E quando isso transforma, quando a família tem contato com o Evangelho, há uma transformação de toda a base familiar, de toda a estrutura. Mesmo já formada, há uma mudança, né, de rumo, de prioridades e de missão também. Aproveitando que você está falando, então já fale pra gente. Vamos supor que tivesse um fundo musical aqui, que é a nossa técnica, e tem um rapaz chamado Eduardo Valiante, ele não vai fazer isso, né, Dudu? Mas se ele pudesse pôr um fundo musical e você contar uma experiência, assim, curta, mas bem profunda, transformacional, que você soube ao longo do teu ministério, ou que aconteceu perto de você, de uma experiência assim, de transformacional pelo Clube dos Bravadores ou Clube de Aventureiros que você presenciou, que você vivenciou. Você tem alguma experiência assim que possa relatar pra gente aí? Teve uma ocasião em que uma família trouxe a filha para estar conosco nos Desbravadores. Não vou preservar aqui os nomes, né? E a mãe pertencia a uma outra denominação, mas o pai não era de nenhuma denominação. E essa menina, ela foi desenvolvendo os talentos no clube e ela ainda não era batizada. E chegou um momento ali de transição, né? Para aventureira, para desbravador. E ela quis fechar o ciclo. Ela foi numa aventuria
nosso aqui, da PAC. Explica o que é Aventuria. Aventuria Tem gente que tá chegando e não sabe o que é. Aventuria é um encontro para crianças de 6 a 9 anos. Nós temos o Campuri, que é para desbravador, de 10 a 15. E temos também o similar para as crianças de 6 a 9. É um encontro onde as crianças vão ali para desenvolver os requisitos do cartão, tudo aquilo que eles trabalharam ao longo do ano. Acampamento, é o ponto máximo. E é um evento de 3, 4 dias, 2 dias, onde vem convidados de fora, vem músicos de fora, um pregador de fora, todo um programa realizado para eles. Para alguns ali é uma primeira experiência, né, fora de casa. Então, e nesse Aventurí, o pastor Hélio, ele sempre produz aqui na PAC coisa boa, viu, gente? Vou fazer aqui até um agradecimento, né? Porque aqui os nossos aventuris aqui na PAC e Campuri são de alto nível, galera. São coisa top, coisa fina, né? Valeu. E ali, então, teve um momento ali que teve um apelo e tal. Isso faz uns 2 anos. E essa criança, ela se sentiu motivada a participar. E ela foi, atendeu o apelo, só que é óbvio, eles tinham outra questão ali. Depois eu fui atender e eu entendi e fiquei muito feliz porque a mãe respeitou a filha. Porque ela falou, mãe, eu quero ser batizada e tal. Era um ciclo e nós conversamos, a família abriu o coração, o pai que não era de uma igreja começou a frequentar também. Então, a partir da decisão dessa menina, gente, uma criança de 8, 9 anos, ela mobilizou toda a família em prol do evangelho, em prol de Cristo. Essa é a nossa missão. É óbvio que teve crescimento físico, mental, mas o crescimento espiritual foi o que fez a diferença para aquela casa, para aquela família. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, de transformar. E teve também 2 meninos de uma outra comunidade, a mãe era solteira, né, não tinha nenhum marido para ajudar, e eles moravam numa casa de abrigo ali perto. E os 2 meninos começaram a frequentar o clube também. E a gente conseguiu observar a diferença na vida acadêmica deles. Eram alunos problemáticos, problemas na escola, e o clube mudou a vida deles. E ambos, os 2, os irmãos, foram batizados na igreja e hoje estão lá ajudando, frequentando. Inclusive tivemos agora um acampamento, fim de semana, eles estavam lá. E a mãe fica muito feliz de ver como essas crianças mudaram. Essa transformação que aconteceu no coração deles por conta do clube. Muito bom. E aí, ali, não somente ali no HPAMA, mas sei que você já vem de uma outra geografia também. Você tem alguma experiência assim que você julga ser necessária e importante assim, para quem está assistindo e ouvindo a gente? Com certeza. Vou juntar 2 em uma só, beleza? Mas vou juntar aqui do momento atual que a gente está vivendo. Porque a influência que o clube causa, a influência que o clube vai realizar na vida desses nossos meninos e meninas, vai marcar a vida desses meninos para sempre. E vai transformá-los para sempre. Porque é algo muito pontual. Nós temos ali na igreja do HPAMA o jovenzinho Adam. Ele já começou a frequentar a igreja. Na verdade, a gente estava fazendo um piquenique de família com o Ministério da Família. E o Desbravadores estava junto com a gente, participando. E nesse dia, os Desbravadores, eles iam fazer as atividades ali no piquenique. E a avó desse garoto, pastor, meu neto tá aqui, ele pode participar? Aí eu chamei a diretora foi lá no Eli e levou o Adam pro clube, ele e o irmão dele. E os 2 começaram a frequentar o clube, continuaram frequentando o clube e a igreja. Em um determinado momento, a gente começou a colocar o Adam para participar das atividades. E ele foi ser sonoplasta da igreja. Uhum. Não era batizado ainda. E ele começou a participar das atividades da igreja na sonoplastia. E o Adam chamou a gente um dia e disse assim, olha, eu quero ser batizado. O papai e a mamãe permitiram. Eles ainda não são da igreja, não são batizados. Mas eles permitiram o batismo do Adam. No dia que eu visitei essa família, a gente sentou algumas vezes juntos para bater um papo. Eu não sei se dá para pegar, pastor Hélio, mas aqui eu tenho a foto do Adam, da vovó, do vovô, tenta mostrar no dia, vamos ver se dá para mostrar ali, no dia do batismo. A alegria, e o papai e a mamãe estão aqui ao lado do tanque. A alegria desse garoto. E eu fiz uma pergunta pro Adam, enquanto a gente estava batendo um papo lá junto com a família, na casa onde eles moram. E aí, Adam, você tá feliz? Pastor, eu tô muito feliz. Quer desistir? De jeito nenhum. Uhum. Vai ser batizado? Vou ser batizado. Ele foi batizado, continua sendo nosso sonoplasta, tá ajudando o irmão, que continua no clube, tá ajudando o papai e a mamãe a virem para a igreja também, aos poucos, orientando, eles sempre vão para assistir os programas. Então a influência é muito forte. E eu comecei a dar o estudo bíblico para um camarada, para um jovem chamado Anderson.
Se você olhar pro Anderson, você vai ver aquele camarada assim, todo despojado e tal, tranquilão no linguajar, fala bastante gíria. E quando esse camarada chegou na igreja, eu falei, quem que é aquele jovem ali? Aí me falaram, é o filho do irmão Claudinei. Eu tinha batizado o Claudinei através também de um outro ministério, que é o Ministério dos Homens. E aí eu fui bater um papo com o Anderson e convidei o Anderson pra gente sair, pra bater papo e tal. E a gente começou a estudar a Bíblia. Enquanto a gente estudava a Bíblia, a gente vai vendo o poder do Evangelho. A transformação que o Evangelho é capaz de fazer. Aí o Anderson ele vai deixando algumas coisinhas. Vai começando a frequentar a igreja aos sábados, às quartas, aos domingos. Assumiu o ministério também. Coloca o Anderson pra fazer alguma coisa. Entrou pra sonoplastia. Mas o Anderson foi fantástico, por quê? Porque o Anderson foi levado para o Desbravadores, ele já tem idade de liderança. Ele foi levado para o Desbravadores para começar a entender e aprender. No Clube 300, a minha esposa é diretora desse clube, e quando ele começou a entender todo o mecanismo dos Desbravadores, ele foi no nosso Campuri, que, aspas de novo aqui, foi fantástico, né? Maravilhoso. E o Anderson falou, pastor, pode marcar o meu batismo. E aí nós batizamos o Anderson no dia do aniversário dele, a família presente, outros irmãos presentes, ele influenciando a família toda, porque a mãe está na igreja, o pai está na igreja, agora ele está na igreja, e ele sempre leva os outros irmãos para participarem dos momentos de culto. Aquilo que a igreja faz através do Clube de Desbravadores, na vida dos nossos meninos e meninas, além de marcá-los para sempre, está mostrando para eles o caminho e o rumo certo que eles estão, para que eles nunca deixem, porque o que os aguarda é a eternidade com Cristo Jesus. Muito bom. Líderes que estão nos assistindo, amigo que está nos assistindo aqui, eu vou dizer para vocês, é muito bom ser desbravador, é muito bom ser aventureiro, por todos esses aspectos que nós já mencionamos aqui, mas o que Deus pode fazer e o que Ele quer fazer na vida de todo aquele que se achega aos clubes, à comunidade adventista, é algo assim extraordinário. Por isso, se você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que estava procurando, encontrou esse podcast aí, está assistindo aí, procura uma comunidade adventista mais perto de você, encontre uma igreja, tem um site, encontre uma igreja, procura lá e pede lá, olha, eu quero colocar o meu filho no Clube dos Desbravadores. Você vai ver que você vai ter histórias maravilhosas, que eles aqui contaram 2 ou 3 histórias, mas a gente tem um caderno de histórias aí para contar para vocês, de coisas que acontecem diariamente, porque essas aqui são as experiências da vida real. O evangelismo, através dos juvenis e adolescentes, é algo muito poderoso, transformacional, como o pastor Natanael falou, que vem da base, todo aquele desenvolvimento. Então, assim, talvez seja o momento de você que está nos assistindo aí, colocar os seus filhos aí para experimentar todo esse momento especial, esse universo, né, que Deus tem proporcionado para vocês. Agora, pastor Natanael, o que o Desbrava pode? Sempre que a gente termina aqui, a gente vai perguntando o que o Desbrava pode, né? Como que você entende, em poucas palavras, frases, o que você entende, o que o Desbrava pode? O Desbrava pode ser ético, pode ter moral, pode ser obediente, pode amar, pode ser voluntário, pode servir e pode honrar essa cor amarela. Temos uma nação de lenço amarela que simboliza, que resume o ideal de ser voluntário, de ser cristão, de amar e servir a Cristo. Show! Maravilha. Pastor Lee, o que o Desbrava pode? O Desbrava pode ser um canal de bênção para outras pessoas que precisam saber que Jesus Cristo vai voltar para levá-las para um lugar onde nunca mais haverá dor, sofrimento e morte, e nem saudade. Então, cada desbravador precisa entender que ele pode ser um canal de bênção. O recado está dado. Líderes, agora é com vocês. Não desistam nunca dos desbravadores. Abram novos clubes. Nós estamos abrindo muitos clubes anualmente e nós queremos contar com a sua liderança para que a gente continue nesse processo de salvar do pecado e guiar no serviço. Anda com a gente, compartilhe aí os nossos vídeos, compartilhe o áudio, passe para todas as pessoas, todos os seus contatos aí, para que todos tenham contato com esse material, que é um material poderoso, que é o Desbrava Pode. Que Deus abençoe vocês, porque o Senhor está voltando e Ele quer contar com você no processo de levar o Evangelho para todas as pessoas. Maranata, o Senhor logo vem, conta com vocês, fique conectado e até o próximo programa. Não perca aí, tchau, um abraço.